Bom dia a todos. Como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece. O nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concede nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal. E assim seja. A nossa exposição doutrinária desta manhã está a cargo do nosso companheiro Samuel Fátima Gonçalves, trabalhador desta casa de longa data, participando também das atividades da União Nacional Espírita, segunda região. É um dedicado trabalhador e estudioso da doutrina. Aqui nós temos a alegria de passar a palavra. Então, bom dia a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, para que nós possamos transmitir o assunto que nós preparamos, e principalmente compreender que nós nos colocamos na posição dos maiores necessitados desses ensinamentos. Nós vamos tratar aqui do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nós temos que lembrar que o Evangelho só existe um, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém as máximas morais do Cristo, quer dizer, aquilo que tem de mais importante, com os comentários de Allan Kardec e depois com as instruções dos Espíritos. Mas na verdade é para facilitar o nosso entendimento, tornar mais claro, porque o Espiritismo ele possui a chave para esse entendimento, considerando os seus princípios, o princípio da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, também da pluralidade dos mundos habitados. Então, com o auxílio desses princípios, torna-se mais fácil a gente conhecer, compreender melhor os ensinamentos do Evangelho. E nós escolhemos um tema que trata de uma bem-aventurança. Essas bem-aventuranças, elas são um feixe de luz, né, que ilumina as nossas vidas, orienta a nossa vida, para a nossa vivência aqui na Terra, e também para a busca do reino dos céus, que Jesus veio trazer para todos nós. A humildade, ela aperfeiçoa o homem em seus deveres para com Deus. E a brandura, esse tema, brandos, pacíficos, a mansidão, a mansuetude, ela aperfeiçoa o homem em seus deveres para com a sociedade humana. Então facilita a nossa vida aqui na Terra. Quem trouxe esta frase, esses ensinamentos, nós destacamos aqui Francisco de Sales, né? Que é o mesmo espírito que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele tem uma mensagem que se intitula A Melancolia. Mas buscando mais dados sobre a vida dele, nós sabemos que ele nasceu lá numa região da Saboia, em 1567, viveu até 1622. Nessa região
antigamente, não era como é hoje, tinha uma parte da Itália, uma parte da França e uma parte da Suíça. Então era uma região ali. Tinha um castelo, que era o Castelo de Sales, ele era filho de nobres, e então ele nasceu ali no meio da nobreza. Os pais dele eram dedicados à área jurídica, então ele se formou na área do direito, juiz e tal. Mas depois ele deixou essa parte e foi ser padre, né? E depois virou bispo, trabalhando em Genebra. E ele se caracterizava por esta virtude, a mansidão, a mansuetude. Algo que naquele tempo era muito necessário, porque era um período, nós lembramos da reforma de Lutero, 1517, então ele nasceu 50 anos depois, então mais para frente ali havia muita guerra, muita discussão por motivos religiosos, e aquela região era dominada ali pelos calvinistas, de modo que eles acabavam fechando igrejas, não deixavam as pessoas trabalharem e tal, né, na religião católica. Então ele foi muito necessário ali, e a gente entende o plano espiritual, né, que a sabedoria do plano espiritual, quando envia para esses locais as pessoas mais preparadas. E com base nos seus princípios, né, de você agir por amor, com mansuetude, para você conseguir os teus objetivos, foi que 200 anos depois, cerca disso, né, João Bosco, também na Igreja Católica, ele começou a retirar pessoas das cadeias, jovens, da sua maioria, né, e levou para cuidar. Naquele tempo era o tempo da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam, né, 12, 16 horas por dia, então ele tirava esses jovens e tal, e cuidava deles. É lógico que a mãe dele ajudava ele, né, porque ser mãe de alguém assim, não pode deixá-lo sozinho. Então ela cozinhava, atendia, era uma segunda mãe para todos eles. Ele reunia ali centenas de jovens, né, quando ele ensinava o Evangelho. Colocava ali uma corda, se equilibrava na corda, fazia uns shows de malabarismo, e daí reunia o povo para chamar a atenção, e daí falava sobre o Evangelho. Mas nós também tivemos aqui em Ponta Grossa nossos representantes, né, no meio de tantas pessoas. Nós lembramos do seu Barros, também fez a mesma coisa com um grupo de pessoas, porque ninguém trabalha sozinho, onde ele tirou jovens, crianças de cadeia e levou para uma vida melhor, para ensinar o Evangelho, para cuidar, porque hoje ainda nós temos a Guarda-Mirim, seguindo esses princípios. Também o seu Estácio Rodrigues da Cunha fundou o quartel juvenil Paulo de Tarso, atrás do 13 Bico, hoje transformado numa ILPI, cuidando de idosos, os meninos. Então muda-se a clientela, mas a recomendação é a mesma. A mansuetude, a brandura no trato com as pessoas. Este Francisco de Sales, ele escreveu entre tantos livros, né, um deles que se chama Filoteia. Então, Filoteia é uma alma que ama a Deus. E ele vem dizer que toda alma, qualquer um de nós, tem sede de elevar-se para Deus. Então, todas as pessoas, todas as almas, todas as criaturas, que todos somos filhos de Deus, nós temos este anseio. E nós entendemos isso quando vemos as leis divinas, as leis naturais, sobre a lei de progresso, que o nosso destino é a evolução, é progredir. Nós saímos da nossa ignorância para desenvolvendo a nossa inteligência, depois a nossa moralidade, mas este é o nosso caminho. Quando falamos sobre a benevolência, nós temos que lembrar
como diz as mensagens ali de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela é fruto do amor ao próximo. Então, o amor ao próximo, ele traz a benevolência. E para você ser benevolente, para você praticar a caridade, você precisa da brandura, da mansidão. Ainda Francisco de Sales, ele diz que a caridade é como uma abelha rainha, que ela não sai da sua colmeia, senão acompanhada de outras virtudes. E nós sabemos que a caridade é a nossa bandeira do Espiritismo. Temos um capítulo ali: fora da caridade não há salvação, quer dizer, não há elevação. Nós temos o anseio de caminhar para Deus, mas para isso nós precisamos da caridade. E entre as abelhas que acompanham quando ela sai da colmeia, nós temos a indulgência, a perseverança, a paciência, a resignação, a obediência e a mansuetude. Então, a mansuetude é uma virtude que se desenvolve quando se pratica a caridade. Então, tendo essas conceituações, nós vamos aqui para o texto que Kardec coloca nesse capítulo. Ele vai dizer: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso aqui está no Evangelho de Mateus. E ainda ele vai dizer: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação em juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação em juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então está em Mateus, ali no capítulo 5, nos seus versículos 21, 22. E Kardec vem lembrar a nós, para entender que raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava o homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Então aqui Jesus vem acrescentar outras formas de violência, que não o não matar, porque o não matar já existia nos mandamentos e existe até hoje. Só que a caridade para com o próximo, ela nos lembra também de que não é apenas não matar, mas que existem outros tipos de violência. Se fosse falar sobre violência, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, e não seria o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar sobre o Evangelho. Mas lembrar aqui da violência doméstica, do aumento aí nos feminicídios nas mídias, sempre tem alguma notícia sobre isso. A violência contra os filhos, contra as crianças, pais violentos, tantas notícias que a mídia nos traz. E também outros tipos, como matar a pessoa moralmente na sociedade ou no ambiente em que ela vive, quer dizer, a desconstrução ou destruição de uma imagem, às vezes pelas redes sociais, também a maledicência. Então, outras formas de violência que são lembradas aqui que não devem ser praticadas. Então, não é apenas o não matar, que tem outras formas de violência também. E quando ele fala aqui que os brandos, eles herdarão a terra, nós ficamos pensando, mas que tipo de terra eles herdarão? Porque a terra de hoje ainda é essa terra violenta, e com tantos problemas. Mas eles herdarão a terra
regenerada. Então, é uma terra do futuro, que nós todos, com as nossas ações, vamos construindo no dia a dia. O mundo se modifica quando nós nos modificamos, quando nós educamos bem os nossos filhos, trabalhamos na comunidade, trazendo colocando em nós mesmos essa prática do Evangelho. Então, os que agem com mansuetude, com docilidade, pureza de coração, eles possuem essas virtudes para viver num mundo mais feliz. A gente procurando, né, entender melhor sobre essa terra do futuro, herdarão a terra, né? Nós fomos buscar aqui no livro O Pão Nosso, na lição número 41, onde ele tem por título No Futuro, para a gente entender o que é isso aqui, no futuro da terra. E ele é baseado nos versículos da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10 e 11, onde ele vai dizer o seguinte: diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, daí Emmanuel, que faz os comentários desses livros conhecidos de nossos, ele vai trazer o seguinte comentário quando ele fala disso no futuro, né? Ele vai dizer: quando o homem gravar na própria alma, quer dizer, cada um de nós, o que? Os parágrafos luminosos da divina lei. O companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Para que serve o cárcere? O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Para que servem os tribunais? Para julgar pessoas que cometem crimes. Vai chegar alguma época em que não precisará mais ter tribunais, cárceres. Ele vai dizer: os canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. Como os exércitos, essas instituições e outras, né? Precisarão existir, lógico, mas se transformarão. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então são palavras, né, comentários de Emmanuel, em cima de versículos, né, que Paulo já escreveu aos Hebreus na sua época. Então a gente verifica aqui a sua capacidade de enxergar no futuro. E isso colocando em prática, tendo conhecimento e colocando em prática esses ensinamentos do Evangelho. Então, voltando aqui ao nosso tema,
Então, brando, o que significa? Significa maleável, aquele que age com afabilidade, doçura. Pacífico é amigo da paz, né? Tranquilo. Pacificador significa aquele que promove a paz. Por isso que no Evangelho tem lá, bem-aventurados os pacificadores, e fala bem-aventurados os mansos também. A mansuetude, então, ela significa da desistência de qualquer tipo de violência, tanto física quanto mental, e a sua substituição pela fé no futuro. Kardec fala para nós das classes de espíritas, né? A primeira delas coloca, né, só enxerga os fenômenos, mas não deduz dali nenhuma filosofia. Outra, uma segunda classe, vai deduzir essa filosofia, mas não aplica a sua própria pessoa. E uma terceira classe, que é dos verdadeiros espíritas, quer dizer, aqueles que conseguem enxergar o futuro, nas comunicações mediúnicas, algo a mais, daí aplicam a si mesmos. Então, esta terceira classe que constitui os verdadeiros espíritas. Então, isso está lá nos livros, né? E nós sabemos que todos os que não atingiram uma consciência espiritual, coisas que nós estamos ainda longe, quem sabe, de atingir, recorrem à violência para atingirem os seus fins. Os irracionais, eles só conhecem a lei do mais forte fisicamente e agem com a violência material. Quanto mais primitivo, mais irracional, mais esta violência é material. E nós lembramos aqui de uma pessoa que veio ao Brasil, apareceu no Globo Rural, né? Monty Roberts. Ele trata da doma gentil, na verdade ele trata com animais, domava o cavalo, né, de um modo gentil, sem agressão, que ele conseguia, em poucos minutos ele conseguia tal, e então ele é famoso, né, por esse motivo. Já veio aqui, apareceu em 2004, nesses programas, depois veio ao Brasil também, veio ao Paraná, em 2013, e ele tem uma frase, ele diz que a violência não é a resposta. E quando a gente vê as entrevistas dele, ele diz o quê? Que o pai dele também era domador de cavalo, só que a moda antiga, aplicando brutalidade. E a mesma brutalidade que o pai aplicava aos cavalos, aplicava no filho. Então ele apanhava de correntes e por causa disso ele sofreu 72 fraturas. Então, mas que no futuro, quando ele cresceu, ele tornou-se simplesmente o contrário de tudo isso. Então nós vemos que a violência não é a resposta, mas também que nós não precisamos repetir modelos. E nós falamos isto conhecendo a nossa realidade, porque às vezes a pessoa foi criada de um modo com violência, com surtos, tudo isso, e que o levaria a repetir modelos, de repente a ser com a sua família da mesma forma como os seus pais, os outros que o criaram, foram assim. Mas que ninguém precisa repetir modelos. Nós podemos ser diferentes, senão não existiria o progresso. Nós vimos aqui que toda alma anseia para Deus, é a lei do progresso. Se existe o progresso, é preciso que nós nos modifiquemos. Quem somos nós? Será que nós somos pacíficos, somos brancos, nós utilizamos de mansuetude? Não. Quem sabe um tanto, né, considerável, mas nós precisamos aprender e colocar esforços em cima disso. O homem intelectualizado, né,
com mais o seu orgulho ferido, digamos, mais uma descrença, a sua descrença, ele pratica outros tipos de violência, como a violência mental. Então ele vai usar de astúcia, de sagacidade, para agredir os outros. Então o que antes era feito, às vezes de boca a boca, hoje tem todos os meios da tecnologia para a pessoa ficar à vontade, ser mais rápido, atingir mais pessoas. Enfim, nós temos pessoas de todos os tipos no mundo. Nós é que temos que escolher que tipo de pessoas nós queremos ser. E se nós queremos nos aproximar de Deus ou não, como diz aqui o Francisco de Sales, vamos dizer assim. Nós não podemos também confundir a brandura, a mansuetude com fraqueza, né? Aquele que não sabe se defender, aquele que está vencido e não pode retribuir da mesma maneira, está entregue, né? Não é isso. Nós temos que lembrar de Chico Xavier, por exemplo, que às vezes era detratado, sofria essas violências também, porque todos sofrem, todas as pessoas que nós conhecemos que fizeram alguma coisa pelo mundo e pela sua própria pessoa, né? Pelo trabalho, pela caridade, nenhum deles escapou disso. Mas o que ele dizia? O silêncio e o trabalho é a melhor resposta aos meus detratores. Ele continuava trabalhando, fazendo aquilo que ele queria fazer, que ele precisava fazer. Também Francisco de Sales, quando passava por essas calúnias, essas difamações, ele dizia: essas pessoas são aquelas que mais me conhecem, e continuava trabalhando, né? Então, se vocês querem ficar com o que elas estão falando, fiquem. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Não que isso não nos afete, claro que prejudica, mas nós temos que saber o ponto em frente que nós devemos seguir. Isso nos afeta. Quem sabe nós merecemos isso. Às vezes nos coloca na posição que nós merecemos, né? Nos mostrando que nós não somos ninguém, mas mesmo sendo uma necessidade, nós temos que saber que temos que olhar para frente e cumprir os nossos deveres. Então, mesmo com os joelhos desconjuntados, caindo e levantando, como dizia o Paulo de Tarso, nós devemos continuar em frente. Nós sabemos que o ato de violência, ele escraviza as pessoas. Por isso que diz ali, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então são filhos, não são escravos. Quando nós praticamos um ato de violência, esse ato de violência, ele nos escraviza, né? E nós teremos uma consciência presa. Nesta vida mesmo, ou no plano espiritual, quando nós não temos mais o corpo físico, nós teremos uma visão melhor de como que nós fomos aqui. E aí não tem mais o orgulho, minha posição social, meu cargo, a minha vida, meus compromissos. É só o Espírito e Deus, a espiritualidade. Então facilita uma reflexão. Daí ele vai precisar, vamos dizer assim, entrar de novo nos eixos, entrar de novo no caminho para Deus. Então vai precisar passar por provas e por expiações. Nós temos na literatura espírita, quando fala da vida futura, alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Leitil. Ele era um industrial, uma pessoa bondosa, bem-sucedida, mas que ele passou por um acidente, né? Um acidente com uma caldeira que explodiu. Se a gente lembrar ali, aqueles que tiverem curiosidade, entre lá no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, em que ele vai dizer que ele morava a cerca de 200 metros do local que ele trabalhava, tinha uma esposa, tinha filho, tinha mais um aprendiz, uma pessoa que o ajudava ali na indústria, e o corpo dele ficou totalmente queimado, e ele morreu 12 horas depois. Depois
eles vão entrevistá-lo, né? Ele vai dizer ali dos seus sofrimentos e tudo mais, mas vai dizer também, né, nessas evocações, o motivo que fez ele passar por aquilo. E ele vai dizer, né, o meu bom guia me fez ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-lo. Vai para 2 séculos, então 200 anos atrás, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade e a conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano, 200 anos atrás, e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, foi eu mesmo o juiz e o carrasco. Então ele vai dizer ali, né, por que ele passou por aquela expiação. Mais para frente ele vai dizer, né, nessas instruções para nós, né, quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mistério, portanto, que ela me perdoe. Então, mesmo passando por toda aquela situação, pela expiação, ainda ele precisava que ela o perdoasse. Ele ansiava, tinha um anseio para rever com ela e que ela o perdoasse, para ele resolver aquela questão de violência lá de tempos atrás. E o Kardec vai fazer uma explicação ali, ele vai dizer: o caráter do Senhor Leitio, na última encarnação, prova o quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Então teve outras encarnações, se arrependeu, mudou, estava com outros planos, mas ainda era necessário. Ele vai dizer, mas ainda por si só isso não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mistério que suportasse como homem o suplício ao outro infligido. E mais ainda, a resignação. Então ele teria que passar por tudo isso e ainda com resignação, né? Que felizmente não o abandonou. Então ele passou com resignação. Nós vamos ver um outro caso também, que daí é de uma prova que tem no céu e no inferno, onde ele fala de Samuel Filipe. Esse Samuel Filipe era um homem de bem na sua verdadeira acepção da palavra. Então ninguém se lembrava de ter o visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Tinha um devotamento extremo com os amigos, e se alguém o tratava mal, né, ele respondia com o bem. Era como se tivessem tratado bem para ele. Então ali mostra, também ele está entre os espíritos felizes, né, quando a gente coloca aquela classificação ali que o Kardec o colocou. Mas daí ele vai dizer, dessas evocações, ele vai dizer, sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. Graças a Deus. E hoje felicito-me. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse. Então, ele ia precisar passar por uma prova com resignação e ainda passar bem. E o que a gente nota ali também é que ele escolheu isto. Ele vai dizer, se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não direis das que as precederam. Então aquilo tinha uma razão de ser. Nós sabemos que Deus é justo, nada acontece conosco, né? Porque Deus é justo e Deus é bom, quer o melhor para nós. Daí ele vai dizer, hoje abençoa essas provações, né? Porque com elas tenho rompido com o passado. Mas daí ele fala uma coisa para aqueles que o perseguiram. Isso que é interessante, que nos chama a atenção. Ele vai dizer, vós que me fizestes padecer na terra, essas violências, né, que nós comentamos aqui, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem
que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar ao mal como bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência. A paciência é uma necessidade da mansuetude. A pessoa não vai conseguir ser manso, ter a mansuetude, ser brando, se ele não tiver paciência. Nós vemos adiante. Então ele falou que eles foram ali para aferir a sua paciência naquela encarnação, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de perdoar os inimigos. Então vemos aqui os ensinamentos do Evangelho a nos esclarecer sobre essa nossa necessidade de sermos brandos, de sermos pacíficos, de vivermos segundo os ensinamentos de Jesus. Nas mensagens que são trazidas ali, as instruções dos Espíritos, e vai dizer ali que a mansuetude ela tem que ser de coração, ela não pode ser da boca para fora. Então não pode ser apenas para nós aqui no centro espírita. Quando nós estamos num grupo de estudo, estamos aqui no meio, estudando, quem sabe, não é a mesma compostura com que a gente se comporta para fora, ou de repente em casa. Então ele recomenda aqui a espiritualidade, que essa mansuetude ela tem que ser em todos os lugares, né? E para se ter essa mansuetude, alguns requisitos, né? Uma delas é outra virtude, que é a paciência. Então nessa mensagem, ele vai dizer assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, se nós estamos sofrendo, estamos passando por alguma coisa, nós vimos ali o caso do senhor Leitil, do Samuel Felipe, podemos ver tantos outros casos aí, porque foram eleitos, foram escolhidos. Por isso que nós devemos agradecer. Então, em tudo dai graças. Não aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizeis de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então ele vai dizer: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há também que são muito mais penosas. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrer e pôr em prova a nossa paciência. Sabermos que, como diz no Bem-aventurados, né, os misericordiosos, amai os vossos inimigos, que esses inimigos eles são instrumentos que Deus coloca em nossa vida, porque nós precisamos nos fortalecer. Nos fortalecer para quê? Para esta vida futura, para um mundo melhor, para nós termos paz. Então ele vai dizer ali que essas pessoas são instrumentos, né, que servem para nos burilar, nos trazer a paciência. Então nós precisamos passar por isso. Temos que ter paciência. Sem a paciência não haveremos de ter a mansuetude, a brandura. E daí ele vai dizer também que havemos de reconhecer que na nossa vida, porque às vezes a gente lembra aqui de sofrimentos, conta esses casos, mas as bênçãos são muito maiores do que as dores. Se a gente for olhar na nossa vida, né, fazer uma reflexão ali, tudo que a gente recebeu, a gente vai receber que a nossa vida, vai perceber que a nossa vida é maravilhosa. Se nós temos sofrimentos, nós temos muito mais bons momentos, aprendemos, temos muito mais pessoas boas na nossa vida do que nesses casos, né, que a gente lembra aqui para efeito de estudo apenas. Vai dizer também que o fato que a Terra ser um mundo de expiação e provas, ele vai nos colocar em contato com outras pessoas que são maldosas, né? Mas na verdade nós também estamos nesse mundo. De repente nós somos esses instrumentos, sem querer, sem pensar, sem desejar, para outras pessoas. Estamos todos numa mesma embarcação.
Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, todos precisamos aprender. Temos que ter paciência uns com os outros. Esse livro Filoteia ainda ele vai aqui, o Francisco de Sales vai dizer que você, às vezes, quando sofre, né, o desprezo, a deseducação de um homem vicioso e libertino, é um prazer para a alma grande. Para quem já tem conhecimento de sofrer isso, ele não liga, né? Para ele isso faz parte da vida e ele compreende isso. Mas sofrer esses maus tratos de gente de bem, de seus amigos e parentes, exige uma paciência heróica. Então dói mais quando essas pessoas são mais próximas da gente. É isso que ele diz aqui. Então a outra virtude que precisa, né, para desenvolvermos a mansuetude é a paciência. E vai dizer também da obediência e a resignação. Então a mansuetude, a obediência e a resignação, elas são três companheiras que convivem junto, de modos que você não vai agir com mansuetude se você não for obediente e se você também não tiver resignação. A obediência faz parte da nossa vida. Numa vida escolar, na universidade, na vida profissional, aonde a gente estiver, a gente vai ter que ser obediente. Aonde a gente for, vai ter um regulamento, não tem? Lá na empresa não tem um regulamento? Aqui para conviver na cidade não tem o código de trânsito e outros códigos de conduta. Nós temos que ser obedientes. Aqui na casa espírita não tem o conselho, não tem a presidência, a direção, as regras, as maneiras. Tem. Nós temos que ser obedientes. Então a obediência, assim, ela é imprescindível para você ter a mansuetude. É isso que eles vão dizer. E também a resignação, porque tem coisas que nós temos que aceitar. Faz parte da nossa vida e nós somos assim, pronto. A gente lembra, se alguém, às vezes tem lá uma doença congênita, por exemplo, ele nasceu com aquela doença. Ele vai morrer com aquela doença. Existem fatos que ele vai se livrar daquilo, vai. Quando ele morrer, por plano espiritual, reencarnar de novo, de repente, numa outra vida, ele já resolveu aquela situação, ele não vai ter mais. Às vezes a gente reclama de tantas coisas, ou de algumas coisas, mas nós somos assim, nós temos que aceitar e temos que nos amar da maneira como nós somos. É desta maneira que nós vamos caminhar para Deus, né? Como nós somos. E também com esforços. Tem a pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então os Espíritos vêm nos lembrar aqui que nós temos que nos esforçar, que muitas vezes falta para nós assim, essa vontade, fazer esforço. Quando ele fala também da obediência, ele está lembrando aqui, na sua mensagem, que nós temos que ser dóceis aos ensinos dos espíritos da codificação. Ele vai dizer, bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Que ensinos? De Lázaro, né? Está falando dessa mensagem. Então nós temos que ser dóceis a esses ensinos. Isso vai facilitar a nossa vida em muito. E finalmente vai trazer uma mensagem, são duas mensagens sobre a cólera. E essa mensagem sobre a cólera, ela é um alerta. É para que a gente se lembre, né? A gente pode pôr tudo a perder por causa de alguns minutos, de minuto de raiva, de descontrole, a gente pode pôr tudo a perder. Vai dizer assim, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar.
Então, o que significa orgulho? Significa o seguinte: eu sou melhor do que vocês. E nem me interessa o que vocês pensam, né? Eu tenho certeza disso. Então, veja que ilusão. Uma pessoa se considera melhor do que os outros. Eu sou isso, sou aquilo. Quando nós somos todos iguais. Não tem uma lei lá, a lei da igualdade? Tem. Todos nós somos filhos de Deus. Se hoje nós estamos, de repente, numa situação melhor, por causa de uma graduação, de uma profissão, da nossa saúde física, mas isso, vamos dizer assim, que bom, temos que ser gratos a Deus, mas fazer bom uso de tudo isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Então ele vai nos lembrar ali que, por causa do nosso orgulho, nós não gostamos de comparações que possam nos rebaixar. E o que nós fazemos então? Entregamos a cólera. Quer dizer, temos esses acessos de demência passageira, né? Essas raivinhas que de repente elas podem nos prejudicar, digamos assim. E daí nós temos que seguir novamente, lentamente, devagar, fazendo as coisas certas, dali para frente. E uma companheira de trabalho, né, nossa, e às vezes ela voltava e perguntava para ela: como é que foi lá na reunião? No pessoal da reunião, daí a gente tinha que saber das coisas, tal, questões profissionais, e ela dizia: Samuel, eu fui para o final da fila. Então, o que ela queria dizer com isso? Que ela perdeu as estribeiras, xingou esse, xingou aquilo. Então, ela dizia que tinha uma fila para a gente entrar no céu, né? Então, para ela entrar no céu, se ela se comportasse bem, ela ia avançando naquela fila. Daí ela dizia: então, eu fui lá para o final da fila. Quer dizer, a cólera faz isso com a gente, a raiva faz com que você tome atitudes. Você vai para o final da fila, você vai ter que começar tudo de novo. Então é um alerta, é um aviso, tome cuidado, né? Então, quando se fala da mansuetude, da brandura, porque nós somos assim, nós ainda somos assim, não temos um domínio completo sobre as nossas emoções. Então nós temos que ser cuidadosos conosco mesmo. Precisa de esforço, precisa de reflexão. Então a gente tem que muitas vezes se conter, se cuidar, para a gente não perder tempo, senão a gente volta e vai ter que recuperar depois o tempo perdido. E para a gente encerrar aqui, porque já está na hora, nós vamos lembrar de uma outra mensagem. Essa mensagem está no livro Falando a Terra. E o nome dessa mensagem é Evangelho. É Chico Xavier e diversos espíritos, em que ele vai dizer ali, né? O espírito é Francisco de Monte Alverne. Esse Francisco de Monte Alverne, ele viveu lá no mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, no mesmo em que viveu Fabiano de Cristo. E ele era um conhecido, tem obra, estuda ele quando vê filosofia, né? Ele tem muitas peças ali, mas dessa mensagem é psicografada. E ele, nessa mensagem sobre o Evangelho, ele vai dizer o seguinte: se há leis que presidem o desenvolvimento do corpo, há leis que regem o crescimento da alma. Quando fixarmos, ele faz uma comparação muito interessante, nas páginas vivas do próprio ser, os ensinos do Cristo, o que é isso? O Evangelho, as bem-aventuranças, aperfeiçoando-nos automaticamente a eles, tanto quanto se nos adaptam os pulmões ao ar que respiramos. Quer dizer, quando a criança está no ventre da mãe, ela está respirando com a ajuda da mãe, né? Pelo corpo da mãe. Quando ela nasce, ela vai ter que se adaptar ao oxigênio. Então ele faz esta comparação, né? Quando se nos adaptam os pulmões ao ar que respiramos, habilitar-nos-emos ao programa de ação dos anjos, por enquanto incompreensível à nossa inteligência.
Esse programa de ação dos anjos, esse é para os anjos, esse não é para nós, né? Esse é muito mais para frente, nós não conseguimos nem enxergar e nem vislumbrar. Por enquanto, o nosso programa de ação, qual é? É o Evangelho, né? É o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós convidamos, né, todos que esta casa, né, a CEFAM, Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, ela oferece o estudo do Evangelho na segunda-feira, das 15h30 às 16h30, depois que tem a reunião do passe aqui, e também nas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Então, nós convidamos a todos, né, para estudarmos sobre o Evangelho, dentre tantos outros também grupos de estudos que a casa oferece, né, e todos eles para que nós aprendamos, né, sobre a doutrina espírita e também sobre os ensinamentos do Cristo. E agora vamos agradecer pela nossa família, pelos nossos bens materiais, pelos nossos amigos, pela casa que nos acolhe e nos aceita como nós somos, nos dá a oportunidade do trabalho, do aprendizado, de nos elevarmos para Deus. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce tempo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor, em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento. O nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja o Senhor. Então, bendito seja o Senhor. Nossos agradecimentos ao Samuel pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Importante orientação para as nossas vidas. Eu sempre comento aqui que sirva de reflexão para nós durante a semana as mensagens que são trazidas aqui. E esta preferencialmente serviu para mim. Eu sei que vou ter uma semana bastante difícil, vou precisar de mansuetude e calma para superar as situações que eu tenho certeza que eu vou passar, e eu não quero ficar por fim da fila, então não quero que ninguém venha brigar comigo, pegar meu lugar. Essa semana eu sei que eu vou por fim da fila, então foi muito importante para mim, já serviu, já valeu o domingo.
Então, o nosso agradecimento a Samuel pela mensagem que nos trouxe. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Luiz Maurício Martins de Rezende, trabalhador aqui da nossa casa e também conselheiro da Federação Espírita do Paraná. Nós convidamos a todos que nos prestigiem. Queremos convidá-los também e lembrá-los da palestra do Divaldo, na quinta-feira, no Clube Verde, às 20 horas. A entrada é franca. A partir das 18h30, nós já estaremos abrindo as portas do salão para receber os nossos ouvintes, né? Os participantes dessa conferência. Mas queremos alertá-los de que, pelas restrições técnicas e orientações do Corpo de Bombeiro, aquele salão tem capacidade para 2.000 pessoas. Então, o 2001 já não vai poder entrar. Então, aqueles que forem, que desejarem assistir presencialmente, convém chegar mais cedo, porque não podemos passar da capacidade do salão, que são 2.000 pessoas. Mas a Federação Espírita do Paraná vai estar transmitindo ao vivo a palestra através do canal do YouTube da Federação Espírita do Paraná. Então, aqueles que não puderem estar presencialmente lá podem acompanhar simultaneamente através do canal do YouTube da Federação. Então, fica a nossa convite, a nossa orientação nesse sentido. Eu considero que a prece que o Samuel fez aqui para nós hoje, no final da sua preleção, serve como a nossa prece de encerramento da nossa reunião. Então, agradeço a todos pela presença, desejando-lhes um bom domingo e um bom final de semana. Obrigado.